A Associação Ambientalista Copaiba é uma organização privada sem fins lucrativos que atua em aproximadamente 20 municípios do sul de Minas Gerais e leste paulista, que tem como missão conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias do Rio do Peixe e Camanducaia. Há 16 anos, a Copaiba atua na produção de mudas de árvores de espécies nativas, restauração florestal, sensibilização ambiental e políticas públicas. Até hoje, somam-se 460 mil mudas plantadas em mais de 3 milhões de metros quadrados de áreas que estão em processo de restauração. Essas áreas estão distribuídas no entorno de 210 nascentes e cursos d'águas afluentes do Rio do Peixe e Camanducaia. Além da restauração florestal executada e apoio pela Copaiba, o viveiro florestal da instituição produz e fornece mudas para toda a região. Até hoje foram produzidas mais de 1.400.000 mudas de árvores de espécies nativas na Mata Atlântica que abastecem tanto os projetos institucionais quanto de terceiros. Um dos mais lucrativos comércios ilegais do mundo é o tráfico de animais, que movimenta aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano, sendo a terceira atividade clandestina que mais gera dinheiro, ficando atrás do tráfico de drogas e armas. O tráfico de animais silvestres é uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira e pode provocar a extinção de diversas espécies a médio e longo prazo. No Brasil, as aves são os animais mais capturados e vendidos no mercado negro, segundo dados da organização não governamental WWF. Já os animais para a companhia mais populares são iguanas, jiboias, araras e papagaios, além de pássaros de canto e macacos. Outro uso comum de animais traficados é a biopirataria, que retira animais da natureza para pesquisas científicas. As serpentes venenosas e os insetos aparecem como mais procurados nessa categoria. Conforme dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, aproximadamente 90% dos animais silvestres morrem logo depois da retirada do seu habitat natural. Os animais que apresentam comportamento amigável são os preferidos no momento da compra. Micos, papagaios, araras, peixes ornamentais são os mais vendidos. Os valores variam. Quanto mais raro for o animal, maior o seu preço de venda no mercado. A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais e ecossistemas associados como as restingas, manguezais e campos de altitude que se estendiam originalmente por aproximadamente 1.300.000 km², que corresponde a 13,4% do território nacional em 17 estados do território brasileiro. Hoje, os renascentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% da sua cobertura original e encontram-se em diferentes estágios de regeneração. Apenas cerca de 8,5% estão bem conservadas em fragmentos acima de 100 hectares. Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que a Mata Atlântica existam cerca de 20.000 espécies vegetais, cerca de 35% das espécies existentes no Brasil, incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. Além de uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, tem importância vital para aproximadamente 120 milhões de brasileiros que vivem em seu domínio, onde são gerados aproximadamente 70% do PIB brasileiro, prestando importantíssimos serviços ambientais. O que a Mata Atlântica é? Ela é um conjunto de formações florestais, além de campos naturais, restingas e outros tipos de vegetações, que formam paisagens diferentes, belas e biodiversas. A perda da biodiversidade é um dos principais problemas ambientais
No Brasil, é o quinto maior país do mundo e primeiro entre os países megadiversos, com aproximadamente 20% das espécies existentes no mundo. A perda da biodiversidade também é preocupante. São 193 espécies de aves ameaçadas, sendo 112 na Mata Atlântica, das quais 54 só existem nessa região. Esse grande patrimônio genético tem, na atualidade, um valor econômico e estratégico, inestimável em várias atividades, como no campo do desenvolvimento de novos medicamentos. Um outro exemplo são os polinizadores, que encontram ambientes favoráveis à sua sobrevivência e reprodução nas áreas de vegetação nativa conservada, sem os quais diversas culturas agrícolas e frutíferas teriam sua produtividade afetada. A perda de habitat é a principal causa da diminuição da biodiversidade no mundo e a Mata Atlântica é um exemplo extremo onde um fragmento, mesmo muito pequeno e isolado, pode ser o único lugar propício para uma determinada espécie. E um outro grande problema ambiental do planeta e que já está afetando os serviços ambientais são as mudanças climáticas que andam acontecendo muito frequentemente. O órgão das Nações Unidas, eles apresentam previsões sobre as futuras implicações das mudanças climáticas nos ecossistemas, dizendo que é provável que a resiliência de muitos ecossistemas seja superada nesse século por uma combinação sem precedentes de mudança do clima, perturbações associadas, por exemplo, inundações, secas, incêndios florestais, proliferação de insetos, acidificação dos oceanos e outros fatores de mudança global, por exemplo, mudança no uso da terra, poluição, exploração excessiva de recursos e que aumente os riscos de extinção de aproximadamente 20% a 30% das espécies vegetais e animais avaliadas até agora se o aumento das temperaturas global média ultrapassarem 1,5 a 2,5 graus. Ou seja, as mudanças climáticas afetam a biodiversidade e a maioria dos serviços ambientais, estejam onde estiverem. A fauna da floresta atlântica representa uma das mais ricas em diversidade de espécies e está entre as 5 regiões do mundo que possuem o maior número de espécies endêmicas. Está intimamente relacionada com a vegetação, tendo uma grande importância na polinização de flores e dispersão de frutas e sementes. A relação entre animais e plantas na Mata Atlântica é bastante harmônica. O fornecimento de alimento ao animal em troca do auxílio na perpetuação de uma espécie vegetal é bastante comum. As plantas com flores e seus polinizadores foram adaptando hábitos e necessidades ao longo de milhões de anos de convívio. A Mata Atlântica é reconhecida internacionalmente como uma das prioridades em termos de conservação de florestas tropicais. Estendia-se originalmente do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, englobando 17 estados brasileiros. A crescente urbanização e a intensa emissão de poluentes na atmosfera resultam em alteração das características hidrológicas. As florestas localizadas próximas às vias expressas, como a Floresta Camorim, localizada no Rio de Janeiro, refletem seu comportamento a essa modificação, ao passo que todo poluente emitido na atmosfera em contato com a água retorna à superfície em forma de chuva, com suas características físico-químicas alteradas. E como recuperar a Mata Atlântica? Para realizar a recuperação da Mata Atlântica é necessário um bom planejamento e um trabalho que privilegie os resultados a longo prazo. Entretanto, é impossível falar de preservação sem combater as atividades e elementos que obstruem o crescimento florestal, tal qual a realização de atividades agropecuárias próximas a locais de preservação, o avanço de pragas, entre outros. Existe também o Pacto Florestal. Trata-se de uma iniciativa de alguns centros de pesquisas, aliados à iniciativa privada, a algumas universidades públicas e órgãos governamentais para acelerar o processo de preservação e recuperação. E tem ainda uma curiosidade. Agora, dia 27 de maio, é o Dia da Mata Atlântica. Abrangente e ao mesmo tempo rara, a fauna da Mata Atlântica é representada por espécies conhecidas como a onça-pintada, a anta e os papagaios.
No total, são quase 1.000 espécies de aves, 370 anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 peixes habitando o domínio da Mata Atlântica. Mas o impressionante na fauna do bioma é a quantidade de espécies endêmicas, como as 73 espécies de mamíferos, entre elas 21 espécies e subespécies de primatas, das quais 10 são seriamente ameaçadas. A lista de espécies ameaçadas de extinção publicada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2003 mostra que 633 espécies, incluindo peixes e invertebrados aquáticos, são consideradas oficialmente ameaçadas de desaparecer, e esse total de 70% ocorre na Mata Atlântica. Com todas as 16 espécies de mamíferos ameaçadas, 38 da Mata Atlântica e 25 só ocorreram ali, como o muruqui, o maior macaco do continente americano. A destruição da Mata Atlântica começou no início da colonização europeia, com a extração do pau-brasil e continua até hoje, inclusive pela pressão urbana. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 16% do território brasileiro, enquanto que atualmente está reduzida a menos de 7% de sua extensão original. Das espécies vegetais, muitas correm risco de extinção por terem seus ecossistemas reduzidas por serem retiradas da mata para comercialização ilegal ou por serem extraídas de forma irracional. Apesar de toda a destruição que o ecossistema vem sofrendo, aproximadamente 100 milhões de brasileiros dependem desta floresta para a produção de água, manutenção do equilíbrio climático e controle da erosão e enchentes. As rodovias que cortam a Mata Atlântica no estado de São Paulo, bem como as indústrias instaladas nessa região, influem na composição química do solo e de algumas espécies de plantas. 7 espécies de plantas foram monitoradas em 2 áreas da Mata Atlântica, em Cubatão e em Ubatuba, respectivamente exemplos de áreas impactadas e bem preservadas. Os resultados revelam que as plantas apresentam em sua composição concentrações elevadas de elementos tóxicos na região de Cubatão, por influência de atividade humana, e de sódio na região de Ubatuba, por influência do spray marinho. A Mata Atlântica se localiza sobre imensas cadeias de montanhas, rochas calcárias vulneráveis à dissolução química, formam cavernas e as formadas por quartzitos sobressaem na paisagem como o caso do Morro do Jaguari, em São Paulo.